não é bom ser empreendedor. O empreendedor não é, na minha ótica, né? Empreendedor é uma fase. Tu tem que se tornar um empresário. O que é um empresário? Empresário é um cara detentor de um sistema independente dele. Empreendedor é o camelô, é o cara que vive, ele consegue fazer a sua própria renda. É a mesma coisa que o profissional autônomo, todo profissional autônomo é empreendedor, mas o empresário, ele vai num próximo nível, né? Que eu vejo se tem empreendedor, um empresário e um investidor. Então eu fui empreendedor, hoje eu sou um empresário que sou executivo ainda, mas o sistema funciona 100% sem mim. Fala pessoal do Papo de CEO, hoje estamos com o Danny Lippert, CEO da V4 Company. Tudo bem, Danny? Como é que você tá? Fala, Dario, tudo ótimo, cara, privilégio estar aqui com vocês. Boa, Danny. Você já era um cara, como eu estava conversando agora em off, que a gente já estava querendo trazer, a gente já está conversando aí com a V4, com algumas coisas aqui dentro. E legal. Satisfação saber que nesse período aí entre a gente firmar a nossa gravação e a gente ter te conhecido, eu fui prospectado aí pelo teu time, então acho que possivelmente aí no próximo curso aí do G4 Growth estaremos juntos. Na verdade, o teu rapaz acabou de me mandar mensagem, não tô querendo puxar saco não, mas realmente ele mandou mensagem agora já com o link, então estaremos juntos. Irado, cara. O time de venda aqui faz o seu trabalho, né? Faz o que a gente falar que tem que ser feito. O nosso melhor case é nós mesmos, então a gente está sempre fazendo o máximo aí para conseguir atingir o máximo de pessoas, né? Boa. Danny, queria começar esse papo de CEO entendendo um pouco do seu background. Queria que você falasse de onde você veio e de onde surgiu a ideia da V4, cara. Beleza, cara. Em linhas gerais é o seguinte, ó, eu sou um cara self-made, né? Tipo, eu não fui treinado para ser CEO, eu acabei me tornando porque eu precisava, vamos dizer assim, né? Necessidade motiva. Então eu tenho aquele background de história triste e tradicional brasileira, país divorciado, periferia. Costumo dizer que a periferia do Rio Grande do Sul é uma periferia que nem é sexy, né? Porque a periferia de São Paulo, a periferia do Rio é legal ainda. Do Rio Grande do Sul as pessoas nem conhecem a minha cidade, assim, da onde eu vim. Mas quando eu tinha... Minha família sempre foi bem hustler, então minha família sempre se virou, minha mãe foi camelô, por contato que eu tive com meu pai, ele fazia coisas para ganhar dinheiro, aquele bem conceito do hustler, né, que o americano fala. Porém, ninguém teve a oportunidade de estudar e teve muitas dificuldades na vida que não conseguiram avançar até certo nível. E aí, com 15 anos de idade, eu queria ir para um evento, chama Planeta Atlântida, aqui no Rio Grande do Sul, para ver o show do Charlie Brown Jr., e eu organizei uma excursão, vendia ela pelo Orkut e pelo MSN para conseguir atingir esse primeiro objetivo aí, que era ver esse show de Charlie Brown. Consegui fazer isso e comecei a fazer outras excursões para festivais que eu podia entrar com aquela idade. Comecei a fazer umas festas até eu abrir uma casa noturna com 17 e aí quebrar essa casa noturna. E com 18, eu tive de 17 aos 18 anos uma pequena etapa da minha vida que eu tive no mercado de trabalho, assim, como executivo, e aí logo eu já comecei a V4 para fazer aquilo que eu fazia no Orkut e no MSN para o meu negócio, eu identifiquei a oportunidade disso. Pô, golaço, cara. Eu particularmente também sou um perfil um pouco desse, assim, eu não fui treinado para ser CEO, mas a vida foi me levando. Eu tive alguns momentos ali que me deram a oportunidade de liderar equipes, e aí, no final do dia, acabei montando alguns negócios nesse sentido. Então, eu até sigo você no Instagram e acabo me identificando muito nesse sentido. Mas, cara, uma coisa muito, muito interessante que eu queria que você falasse primeiro, o modelo que você pensa da V4, eu vejo que vocês são muito, muito alinhados com o teu perfil, porque vocês são muito hustler nesse processo. Eu estou sendo prospectado pela equipe e basicamente vocês focam muito em resultado. E eu também queria que você falasse, num segundo momento, esse seu esquema de expansão por franquias, que eu acho sensacional. Mas primeiro, vamos entender o teu modelo de negócio hoje. Como é que a equipe aí trabalha, como é que vocês focam, a maneira como você atua. Tá. Cara, hoje o negócio ele tem um grau de complexidade assim, bem acima da média das empresas brasileiras por causa do tamanho que ele se tornou, mas o que eu posso te dar assim, de evidências que levaram a isso?
A gente sempre quis ser muito grande, então a gente sempre foi uma empresa muito ambiciosa, assim, sempre quis ser a maior do setor em nível global e tudo mais. Então, esse sempre foi o nosso guidance, né? A gente tem que ser o maior do mundo no aspecto de ser a empresa que gera resultado para o cliente. Então, essa era os nossos horizontes, ser o maior do mundo, gerar resultado para o cliente. E aí eu fui trazendo todas as coisas que eu faço como gestor, são sempre pensando nisso, como seremos o maior do mundo, gerando resultados para os clientes. E aí o que pega, assim, eu posso dizer assim, que são pontos diferentes da nossa cultura. Uma delas foi ter implementado um modelo de partnership, né, de sociedade para os colaboradores desde o início da empresa. Então, como eu nunca tive emprego, eu não via sentido em dar emprego. Então, eu queria criar uma empresa que eu gostaria de trabalhar. Como eu não gostaria de trabalhar para ninguém, não fazia sentido para mim dar um emprego. Então, eu tinha que criar um negócio onde as pessoas pudessem ser donos. Aí, isso vai levar a várias decisões como gestor, né? Eu sinto que o trampo de gestão, de ser CEO, ele está muito baseado em tu ter os fundamentos certos e tomar as decisões baseadas nesses fundamentos. E esse era um dos meus fundamentos. Então, lá atrás, eu criei um programa de sociedade, onde todo mundo que vem trabalhar aqui, o cara vem para ser sócio. Então, ele trabalha como dono. Se ele não trabalhar como dono, ele não consegue sobreviver nesse ambiente, porque ele não vai conseguir atingir o maior cargo dentro da empresa, não é o cargo de executivo X ou Y, é ser sócio. Ele pode ser um vendedor, como a gente tem hoje, ser sócio, ou ele pode ser um diretor e ser sócio ou não ser sócio, como a gente tem. Então, isso faz com que, isso vai desdobrar lá no meu modelo de franquia, porque é uma das formas de eu manter a cultura empreendedora em escala. Então, isso tudo vai levando a essas medidas. Como que eu consigo criar uma empresa onde todo mundo pode ser dono, de alta escala, que gera resultado para o cliente? Aí, uma das coisas que eu fiz foi focar muito em formar pessoas, ganhar o jogo das pessoas. Né? Tipo, tem muitas empresas do meu setor que elas acabam partindo para tecnologia porque elas não querem brigar a briga das pessoas, que é muito difícil. Pô, tem empresa com 400 pessoas, que é o nosso caso hoje. O cara desiste no meio do caminho e tenta criar um software para não ter funcionário, sabe? Ou criar um infoproduto para vender o curso e não ter funcionário. Eu nunca quis fazer isso. Eu sempre quis ganhar a briga das pessoas, porque eu entendia que, como era difícil ganhar, a hora que eu ganhasse, eu ganharia junto com isso uma grande barreira de entrada em relação aos meus concorrentes. Pô, golaço, cara. Então aí todo mundo na V4, Matriz pode ser sócio do negócio, sem exceção. Sem exceção, não só na Matriz, como nas franquias também. Né? Todo franqueado a gente chama de sócio executivo franqueado. Então, como ele é um investidor, ele é sócio da operação dele, a operação dele pode valer tanto quanto a nossa, e ele pode ainda se tornar sócio aqui na Matriz também. Dos 12 atuais sócios, 3, na verdade, foram franqueados, um deixou de ser para se dedicar exclusivamente a uma posição executiva dentro da Matriz, aqui que é o nosso CEO hoje, e 2 ainda são franqueados, tocam suas unidades e tem sociedade aqui, tem equity aqui na Matriz. A gente chama de equity partner, né, que todo mundo é sócio, todos os franqueados são sócios das suas operações, e o equity partner é o sócio que tem equity na Matriz, né. Daí tem esses 2 franqueados que tem essa distinção de ser equity partner. Por enquanto, a minha ideia é todo ano dar a sociedade para novos franqueados que se destaquem. Pô, golaço, cara. E quais são os indicadores que essa galera precisa bater para chegar nesse nirvana, né? Que é conseguir a participação? Porque, assim como você, eu acredito que não é um caminho fácil, né? Tem que ralar um pouquinho. A gente tenta fazer isso da maneira mais meritocrática possível e o menos política possível, né? Eu sou um cara bem crítico à política, eu não gosto de política, tento fazer as coisas serem sempre o mais tangíveis possíveis e racionais possíveis dentro do que é possível ser feito, obviamente. Mas, em linhas gerais, o que acontece? O cara precisa ter pelo menos 1 ano de casa, seja na Matriz, seja no franqueado. Uma vez que ele tem esse critério, ele precisa ser o melhor dentre as nossas OKRs, que é o nosso sistema de gestão de metas, que é o mesmo sistema que todas as áreas têm. Então, cada área tem um tipo de meta calculado de uma maneira, mas todas são de 0 a 100. Então, os melhores, historicamente, durante a sua jornada aqui, eles são convidados anualmente a se tornarem sócios. E os franqueados, a mesma coisa, só que daí não é os OKRs, é as metas de health score das franquias, né? O cara precisa ser o melhor em qualidade e faturamento, o maior e o melhor, né? Então é maior primeiro e melhor depois.
porque normalmente eles só se tornam maior por ser o melhor, então é meio que um por consequência do outro. Aí eles são convidados anualmente a se tornarem sócios. E aí dentro do esquema societário a gente tem classes de ações, né? Ele entra com uma classe específica, que é essa classe que é doada, né? Vamos dizer assim, que não tem que comprar. E ele também pode comprar outros tipos de ações, até ações ordinárias também, que dão um nível de controle maior, influência maior na gestão, né? Pô, muito interessante. E aí, uma coisa que me chama muita atenção é que além da V4 buscar e conseguir muitos clientes, vocês começaram a capilarizar por um esquema de franquia muito coerente, né? Porque, enfim, acredito que vocês têm um perfil aí de executivo que possa fazer sentido para a V4, mas que vocês entendem que esse cara pode ser dono do próprio negócio e que pode capilarizar a metodologia de vocês, né? Eu queria que você explicasse como é que é um pouco esse processo de franchising de uma agência, né, que não é tão trivial no Brasil. É muito trivial restaurante, né, lanchonete, isso tem franquia nos montes. Mas eu acho que o grande lance para não ser tão óbvio, um lance que eu estava falando, a gente fazendo uma live com o Pedro Sobral hoje, a gente estava falando sobre um problema na nossa educação, de que a gente às vezes quer decorar as respostas. Tipo, é bom, vale a pena ou não vale a pena fazer uma franquia pro meu negócio? Tem alguém que fez? As pessoas procuram essa resposta, não a entender como que a resposta é construída. Tipo, por que o cara franquia? Por que o McDonald's franqueou e deu certo? Sabe? Por que o racional? Qual é o racional? Não decorar a resposta, restaurante pode franquear porque o McDonald's franqueou. Por que ele franqueou e por que deu certo? Esse é o grande lance. Eu acredito muito que o gestor, em Minas Gerais, ele tem que ter os princípios certos para tomar decisões, e eu vejo isso em vários exemplos positivos. Dito isso, coisas que eu falei, a gente é uma empresa que acredita nessa cultura empreendedora, que todo mundo precisa ser dono. Na prestação de serviço, isso faz muita diferença no resultado. Só que eu queria crescer num certo ritmo, né, como gestor aqui da empresa. E eu não conseguia contratar ou trazer para a empresa empreendedores na mesma velocidade que eu queria crescer. Só que tinha vários empreendedores no Brasil que me acompanhava a V4 e não tinham a marca, não tinham o nosso processo, não tinham a nossa tecnologia. E aí eu uni o útil ao agradável. Eu preciso de empreendedores que nem eu. Eu não vou conseguir convencer esses caras a trabalhar para mim, mas eu consigo pegar esses caras aí no mercado e trabalhar comigo associado. Então, como que eu posso armar esse esquema? O modelo de franquia já existe que legalmente arma esse processo. E aí a gente foi construindo o nosso sistema, que aí na forma como ele opera, ele é bem diferente, né, dos modelos tradicionais. Normalmente as pessoas utilizam o sistema de franquias para escalar as vendas, né? O cara usa o franqueado como um canal de venda. No nosso sistema, o nosso franqueado ele é parte da operação, o sistema de venda fica conosco. Como que isso se reflete na prática? O nosso franqueado ele não vende, por exemplo. Quem vende é nós. O nosso franqueado só entrega. Então a gente é a única franquia, por exemplo, que dá o cliente garantido pro contrato pro cara. Então, eu tenho um franqueado, cara, que tá faturando 200 pau por mês de receita recorrente, de MRR, que faz 18 meses que ele tá na franquia e investiu 20 mil no negócio. E todo esse MRR, todos os contratos que ele tem foram conquistados pelo nosso processo de venda aqui no nosso centro de serviço compartilhado e não foi vendido por ele. Porque o nosso sistema, a gente viu que esse modelo era mais eficiente para o nosso modelo. E isso trouxe vários outros benefícios e graus de complexidade. Mas, em linhas gerais, o grande lance é o racional, que é porque a gente criou isso por ter uma cultura empreendedora, precisar de empreendedores, e também porque qualquer empresa, Dário, ela vai se tornar uma franquia para escalar. Por quê? Ela precisa... O que é uma franquia? A franquia é padrões e processos. Toda empresa, para escalar, ela precisa ser padrões e processos. Ela pode, aí, uma vez conquistado os padrões e processos, ela pode optar por captar um investidor externo, caso isso faça sentido com os princípios e a cultura dela, como foi o meu caso, ou não. Ou ela pode optar por, vou fazer isso por conta própria de outra maneira aqui, gerenciando isso centralizado. Depende dos princípios e da cultura dela. Nos meus princípios, na minha cultura, fazia sentido seguir dali com a franquia como ela é mesmo. Cara, muito disruptivo essa parada dele. Fiquei impressionado, porque a maioria das empresas, elas na verdade pensam em franquia, como você disse, para vender. E você pensou em operacionalizar. Então, quer dizer, é justamente o cara, eu fico imaginando um perfil de franqueado, é justamente o cara que sabe do potencial dele, mas que na verdade não tem ninguém para pegar a mão, né?
Porque a gente sabe que o processo de venda, o processo de conquista do cliente requer N fatores, né? E muitas vezes você franquia, você dá a mão para o franqueado para ele vender por você e crescer a operação, né? Nessa maneira o cara cresce junto. O grande problema das franquias pequenas, que não tem qualidade, cara, é que o franqueador, ele fica viciado em vender franquias, sabe? O negócio da maioria das franqueadoras que não prosperam é que, tipo, tem uns caras que nos copiam, por exemplo, tem uns infoprodutor que estão lançando franquias de agências de marketing, né? Lembrando que a V4 não é uma agência, é uma assessoria, depois eu posso explicar a diferença. Só para vender franquia. O cara tem uma audiência e quer monetizar essa audiência. Daí ele inventa um modelo de franquia aleatório, não tem track record, não tem... Eu fui franquear a V4 5 anos depois de ter começado a empresa, já tinha um processo muito claro. E aí fui fazendo um fade out, devagarzinho e tudo mais, até o modelo que ele é hoje. Então esse é um dos grandes problemas, o cara só faz porque ele vê que pode ser rentável vender franquia. Isso nem legal tu não pode ser uma vendedora de franquia, tu tem que viver de royalties. Tipo, o meu royalty é variável, se o meu franqueado não faturar mais, eu não consigo sustentar meu modelo de negócio. Eu não posso vender mais de X franquias por mês, senão também cria um modelo insustentável para o meu modelo de negócio. Então tudo isso está atrelado para os incentivos ficarem certos, sabe? E um outro conceito importante relacionado a isso é que muitas dessas franqueadoras incompetentes, elas vão terceirizar toda a responsabilidade para o franqueado. O que é errado, porque para o sistema funcionar, tu precisa aplicar a lógica da divisão do trabalho, que é cada agente dentro do sistema ele tem que estar focado num objetivo. O meu franqueado ele está pensando única e exclusivamente no objetivo de entregar resultado para o cliente. Ele não precisa se preocupar com a máquina de vendas, que dá muito trampo. Quem se preocupa com a máquina de vendas é o nosso centro de serviço compartilhado de vendas. Ao mesmo tempo, a gente tem um centro de serviço compartilhado de finanças, que cobram os clientes de toda a rede. Então, o meu franqueado não precisa pensar nisso. Então, isso faz com que cada agente foque numa única coisa e juntos a gente construa um sistema muito mais forte. O franqueado não trabalha para a franqueadora, o franqueado está ao lado da franqueadora, cada um faz um papel no ecossistema do network, né, que a gente chama da rede. Pô, muito bom, cara. No final do dia você entrega muito mais valor do que outros tipos de negócio. Aqui a gente faz franquia, né? A gente tem uma parte de consultoria para franchising. E uma das grandes dores que a gente começa a ver é que o cara ele quer exponencializar o negócio, aí ele vê realmente que franquia pode ser um bom caminho, mas no final do dia esse cara não validou a ideia, muitas vezes tem que pivotar, alterar o negócio e ele simplesmente quer ir achar que vai dar certo. Não, você tem que testar com você, entendeu? Você tem que ter o track record antes, você tem que sentir na veia, né? É o famoso skin in the game, antes de tudo, até para você poder passar a metodologia de uma maneira correta, né? O lance que tem a ver com isso, cara, é que não há problemas em o sistema se alterar. Tipo, a todo momento a empresa muda, o sistema se altera porque ela ganha um outro tamanho, ela precisa alterar alguns processos, é tradicional. Mas tu tem que trazer o franqueado para próximo do negócio, ele tem que ser... Por isso que eu sempre tratei o franqueado desde o D0 como sócio executivo. Por isso que eu criei o sistema para o franqueado poder ser sócio, participar das minhas reuniões mensais de sócios. Porque ele agora está com a operação na mão dele. Então, ele precisa criar o sistema junto comigo. A gente tem o G4, né, que são nossas 4 maiores franquias. Todas as decisões de alterações de processo, o G4 é consultado, porque os caras hoje detêm o sistema na ponta lá. Então, eles precisam aprovar as coisas que a gente vai fazer, no mínimo ter o poder de influenciar. Eu não posso chegar e cagar regra só na cabeça do cara, sendo que ele tá com o pepino da operação lá e eu não necessariamente tô com ele mais 100% na minha mão. Então, eu preciso tratar ele com o devido respeito, não tratar o franqueado como um funcionário, que eu vejo muitas franqueadoras fazerem isso, sabe? Direto. A gente só vê isso. Mas aí, entrando um pouco mais dentro do estilo da V4 Company, os seus franqueados, eles têm alguns clientes, mas a matriz também opera, certo? Não. Toda a operação é feita pelos franqueados. Toda a operação é feita pelos franqueados. E aí você me citou um item que eu achei sensacional, que é o CSC, né? Central de Serviços Compartilhados. Então, quer dizer, quando você começou a concepção da franquia, você já pensou no CSC, que hoje Exato. Tá hypado, né? O CSC tá hypado, mas se pensar que você começou isso há 5 anos...
O lance é que são fases da minha jornada, né? Durante os primeiros 5 anos, a gente criou o modelo da assessoria e prestar os serviços e fez isso para diversos clientes, grandes cases e tudo mais. E aí a gente começou a apostar que o melhor modelo para escala seria se tornar uma franqueadora. A gente começou a testar isso e foi fazendo um fade out para se tornar o sistema que a gente é hoje, abrindo mão de prestar o serviço na matriz, no headquarter, que a gente viu que não seria útil para o sistema e a gente fizesse isso. A gente precisava se tornar o headquarter da V4 o CSC da rede, que aí a gente vira bem uma olicracia, né? Que é um sistema onde as pessoas estão lado a lado fazendo o seu papel. Os franqueados estão lá cuidando da operação, e aí aqui no headquarter eu tenho meu CSC de vendas, 20 e poucos vendedores, o meu time de marketing, 10 vendedores, minha mídia, mais de R$500 mil por mês de mídia para sustentar a necessidade de clientes da rede, o meu time financeiro que dá suporte, meu time de people performance que dá suporte no aspecto de pessoas, o time de network coordination, o time de tecnologia que cria o sistema que a rede utiliza. Então isso vai fazendo que o sistema fique mais sólido, porque tem coisas, qual é o lance do conceito de ser um serviço compartilhado? Tem coisas que não vale a pena a unidade ter, ela não vale a pena a unidade ter cada unidade um time de cobrança. É mais fácil que todos utilizem o mesmo time de cobrança, porque fica muito mais barato. É mais fácil que todo mundo utilize o mesmo time de tecnologia porque fica mais barato. Essa é a graça do sistema de rede, né? Não precisa ser uma franquia. Tem outros sistemas associativos, cooperativados, que eles têm esse mesmo princípio de que ao invés de cada um ficar gastando, a gente rateia isso, vai conseguir ter mais eficiência e ter, obviamente, um preço melhor e conseguir fazer as coisas de um jeito melhor. Pô, golaço, cara. Golaço. Pensa, hoje nós temos uma das nossas estratégias de marketing, só pra gente ter uma noção, é o lance dos embaixadores, né? Que a gente tem vários embaixadores, Thales Gomes, Alfredo Soares, Bruno Nardon, vários players que são referência no nosso setor. Eles têm contrato de exclusividade, eles só podem fazer isso comigo. Então, eu quebro todo o mercado, ninguém mais pode ter acesso a eles como os embaixadores. Então, se cada um no mercado fosse, sei lá, aprender comigo como fazer marketing, mas um dos caras consegue contratar o cara como embaixador, os outros nunca mais vão conseguir. Hoje não, hoje todos os meus 100 e poucos escritórios têm como embaixador esses caras, porque isso é parte do centro de serviço compartilhado, isso faz parte da mesma marca e tudo mais. Pô, golaço duplo. E aí, o que eu ia te perguntar é o seguinte, cara, dentro da V4, quem é hoje o teu ICP? Quem é o teu cliente ideal? Quem pode falar com a V4 Company? Cara, tem algumas características, né? A gente foca primeiro, em linhas gerais, em aspecto macro, em empresas bem geridas, né? Que é um dos principais fatores para o cliente dar certo aqui dentro da V4. Em linhas gerais, boa parte das empresas não são bem geridas, né? Mais de 95% das empresas não faturam mais de R$1 milhão por ano. Então porque elas não conseguem dar escala, não conseguem ter processo, ela vai ter problema depois, vou gerar demanda para ela, não vai conseguir fazer uso dessa demanda. Então a gente primeiro foca em empresas que faturam mais de R$1 milhão por ano, então já reduz aí para 500, 600 mil empresas de addressable marketing, né, que são empresas com esse range aí de faturamento, pelo menos mais do que isso. E aí dentro disso a gente separa alguns tipos de cohort que a gente fala. Por exemplo, Service B2C Multilocation, que são empresas que prestam serviço com mais de um ponto de venda. Tipo academia, a gente está fazendo um projeto com a Smart Fit, por exemplo, estéticas, redes de estéticas, de escolas, de idioma. Por que a gente faz isso? Porque o processo é simples de marketing digital que a gente faz para elas, e o fato de ser multi-location traz duas características para a minha operação. Primeiro, prova que o cara é um bom gestor, porque quem tem um ponto de venda deu sorte, quem tem 2 tem know-how, sabe fazer. Boa. E 2, eu dou o serviço de marketing de maneira capilarizada, porque para a Melissa, por exemplo, o meu franqueado que toca as lojas da Melissa de São Paulo não é o mesmo franqueado que toca as do Nordeste, porque cada um adapta a nossa estratégia para a realidade daquele contexto local daquela loja, seguindo uma estratégia global, que é um lance que nenhuma empresa de serviço de marketing consegue fazer, que é essa personalização conforme a capilaridade da rede, sabe? Pô, golaço agora de bicicleta. Esse é um lance, cara, que é o fato eu falo que sempre crescer não é uma opção, né? É uma estratégia de sobrevivência. A gente tem que crescer, ou tu tá crescendo ou tu tá morrendo. E crescer
ele te proporciona construir vários diferenciais competitivos. Eu posso te elencar, cara, 20 coisas que só a V4 tem e os meus concorrentes não conseguem ter, porque a gente se tornou grande, sabe? E aí eu consigo, criar esse diferencial, que se eu fosse a pequena empresinha lá de Canoas, no Rio Grande do Sul, uma cidade que ninguém nunca ouviu falar, eu nunca teria conseguido construir, eu só construí por ter me tornado grande, entendeu? Pô, muito golaço, cara. Eu achei super coerente, até porque é muito que a gente acredita aqui. Justamente você ter um pouco dessa dinâmica de regionalização. A gente trabalha com muitas empresas grandes que não conseguem entender esse processo, simplesmente tentam entubar em estados e municípios estratégias que não fazem sentido. Uhum. E aí, normalmente, a gente tem esse problema de agências que não pensam de maneira tão regionalizada. Então, você acaba com um problemão aí dentro de uma estrutura de marketing quando você vai atuar. Pô, sensacional, não sabia. A nossa estratégia, cara, o nosso core é acabar com o modelo de agência, né? A gente fala que a V4, uma das principais campanhas nossas de comunicação da própria marca é a agência de marketing não funciona. A gente fala que o modelo de agência está fadado ao fracasso, né? Por N aspectos. Um dos aspectos é o fato de agenciar. Então, né, a agência vem do lance de agenciar mídia. Hoje as agências digitais agenciam muito ferramenta, então elas são cheias de conflitos de interesse e a gente se posiciona como uma assessoria. A gente fala que a V4 é a XP e as agências são o Itaú, né? Então a gente está aqui para criar um novo modelo de assessoria de investimentos em marketing digital, bem semelhante ao modelo da XP, até o lance da rede e tudo mais. Fora o fato das agências, como elas não conseguem dar escala, elas criam esses problemas. O cara tá lá em São Paulo com a agência dele, ele quer fazer o marketing igual para todo o Brasil porque ele não tem capilaridade. Aí acaba não sendo eficiente para o cliente também. Pô, e o que eu achei mais interessante dentro da dinâmica de vocês é, como eu falei, eu tô sendo prospectado aqui por vocês, cara. Então, eu vi que vocês não usam essas ferramentas mais tradicionais, né, que estão aí mega, hiper faladas no mercado, que a maioria das agências usam, né? Vocês usam uma metodologia muito própria, ferramentas bem conectadas da maneira de vocês, né? Me explica um pouco sobre isso. Exato. O que acontece, cara? As ferramentas tradicionais que vêm à mente das pessoas, vamos dizer assim, do empresário médio, que não é um especialista em marketing, por exemplo, normalmente essas ferramentas, elas são o que são no Brasil por causa desses lobbies com as agências. Elas cresceram construindo esse lobby onde as agências empurram essas ferramentas nos seus clientes, as ferramentas nacionais em linha geral. A gente não tem lobby com nenhuma agência, nenhuma ferramenta. Vou te falar, por exemplo, a VTEX, que é o Alfredo, né, que é um dos nossos embaixadores, é um executivo da VTEX. A gente não tem nenhum tipo de parceria com a VTEX para não ter conflito de interesse. Se a VTEX, a loja integrada, ou a Tray fizer sentido para o meu cliente, e dependendo da loja integrada ser do grupo do Alfredo e a Tray não ser, eu vou indicar o que for melhor para o cliente. Muitas vezes a Tray é melhor para o cliente, eu não tenho vínculo com nenhuma delas. Então a gente acaba usando as ferramentas que fazem mais sentido. Não vou usar aquela só porque eu tenho um lobby com ela, sabe? Porque não tem lobby nenhum. Então, e-mail marketing. E-mail marketing, cara, a gente usa Active Campaign para a maioria dos clientes, porque é uma boa ferramenta, é barato, tem CRM junto, mas para V4 a gente usa Infusionsoft, porque a gente gosta de usar a melhor ferramenta para cada coisa. Utilizamos o OneBalse, pagamos do nosso próprio bolso o OneBalse para todos os nossos clientes utilizar, porque a gente acredita na ferramenta. Então, independente do cliente quiser contratar ou não, a gente paga para a nossa rede poder utilizar. Então, esses são os princípios que norteiam a nossa gestão, e não é esse conflito de interesse que esse modelo de negócio, por natureza, tem. Pô, muito bom, cara. E aí, falando um pouco agora nessa frente de ensino, eu vejo que vocês cada vez mais têm se engajado aí na frente de ensino. Eu, particularmente, vou fazer aí o G4 Growth, já estou até aqui com o cara bipando, e eu queria entender a importância disso para o seu negócio e por que isso te motiva. Tem alguns aspectos relacionados a isso. O que acontece? Como a gente vende um serviço complexo, né, eu vendo o processo de vendas através da internet, quando a pessoa ouve eu falar isso, dependendo da pessoa, ela vai criar uma definição do que é isso na cabeça dela, porque é muito intangível e complexo. Então, parte da minha estratégia de vendas é ensinar. Eu preciso ensinar para o cara querer comprar, porque ele não vai me contratar sem entender o que eu faço. Eu não estou vendendo tênis, que todo mundo sabe o que é tênis, todo mundo sabe o que é um celular, todo mundo sabe o que é uma mesa. Que é tu quer minha mesa? O nível de consciência é bem mais alto nesses mercados tradicionais. O meu nível de consciência médio no meu público-alvo é muito baixo.
Então eu preciso ensinar ele por que a XP cresceu muito com a educação, né? Parte da estratégia de crescimento da XP foi educação, porque era a mesma coisa, eles vendiam investimento em renda variável. Putz, nem hoje o brasileiro sabe que quem dirá 18 anos atrás, quando eles começaram. Então, eles precisaram usar a estratégia de educação como uma estratégia de crescimento. Então, parte da nossa estratégia sempre foi essa. Hoje, ela se comporta em 2 momentos, né? Uma delas é ainda como um canal de crescimento, como é o G4 Growth, que é uma iniciativa que a gente tem com Gestão 4.0, que é uma outra empresa lá do Thales, do Alfredo Nardon, do Tony, do João, que eu sou um dos mentores do G4 Growth. Não é uma empresa da V4, a gente é um parceiro da empresa deles, que é o Gestão 4.0. E, por outro lado, a gente tem, por exemplo, o Cientista do Marketing Digital, que é o curso online da V4, né, que qualquer um pode acessar e fazer o Cientista do Marketing de graça por 7 dias. Ele tem um custo lá depois, mas 100% da receita que eu faço no Cientista do Marketing, ele é reinvestido no próprio curso. Por quê? Porque ele não é uma business unit, ele não serve para dar dinheiro para a V4, ele só serve para formar pessoas e atrair clientes. Então, a base de alunos, eu tenho lá quase 10 mil alunos, eu só uso ela ou para vender o meu serviço ou para contratar as pessoas que ali estão fazendo a formação. Então, ela tem esse papel na minha estratégia, ela não é uma business unit, ela não serve para dar dinheiro para mim, entendeu? Entendi. Não, super sentido, né? E através da educação que você acaba disseminando, fica muito mais fácil a venda, né? Já que é um produto de alto contato, né? De alta complexidade. Não só a venda, mas o principal aspecto da formação de mão de obra, porque uma das principais estratégias de crescimento é a tua área de formar gente. Então, isso também está dentro da minha área de formar pessoas, porque hoje eu vendo lá 100 e poucos contratos, 200 contratos por mês. Só que eu preciso de gente para operar esses contratos. Esse é o lance de escalar serviço. Então, toda empresa que quer, em linhas gerais, mais serviço do que qualquer outra coisa, mas em linhas gerais, na escala, tu vai precisar criar máquina de formação de talentos. Então, esse curso, por exemplo, Cientista, ele faz parte da minha máquina de formação de talentos, que é um dos pilares do meu crescimento. Pô, muito bom. E aí, Denner, eu queria entender agora o que você almeja com a V4? Porque assim, vocês estão crescendo pra caramba. Aonde você quer chegar, cara? Cara, a gente quer ser a melhor, mais do que a maior, mas a melhor empresa de marketing de resultados do mundo. Então, esse é o nosso game, sabe? Tipo, eu sou relativamente novo, eu tenho 26 anos, então, tipo, já conquistei o que normalmente qualquer cara da minha idade gostaria de ter, mas hoje o que me dá tesão é crescer, sabe? A gente tem aqui na parede da empresa bigger and better every day, então de todo dia a gente quer ser maior e melhor, maior e melhor. Quando a gente é uma empresa que fatura dezenas de milhões, a gente cresce 2 dígitos por mês, em porcentagem. Não é fácil, mas é isso que nos motiva a ver. Todo mês a gente crescendo, todo mês a gente bate recorde de venda em relação ao mês anterior e de índice de qualidade, né, que é o nosso churn ser baixo. Cada mês ele reduz e a gente está sempre de olho nisso para um dia a gente ser a melhor e maior empresa do mercado no mundo. Aí como eu vou fazer isso? A gente tem aqui na V4, né, a nossa meta, que é Go to IPO. Então a gente quer até o final da década ser uma empresa de capital aberto. Por quê? Porque ser uma empresa de capital aberto é uma prova de qualidade. Tipo assim, eu quero ser a melhor empresa do setor. Como que eu vou saber que eu sou a melhor? Melhor é subjetivo, eu posso te dizer hoje que eu sou a melhor. Como é que tu vai saber se eu sou ou não? Vai acreditar ou não acreditar, não tem um critério. Mas um dos critérios, na minha ótica como gestor, é tu abrir capital. Porque para abrir capital tu tem que ser muito bom, tu tem que ter uma governança muito boa, tu tem que ter um tamanho que justifica. Então é uma das formas que eu avalio se a empresa é boa. Pô, se ela conseguiu abrir capital, pô, ela é uma boa, ela atingiu um nível de governança corporativa e um tamanho de altíssima qualidade, tá jogando a primeira liga das empresas, entendeu? Tipo, esse ano, agora, início do ano, a gente vai mudar para lucro real e vai mudar para SA. Então, pô, já é nível de governança, de complexidade, primeira liga, tô na primeira liga, não tem mais. Daqui é pro IPO, entendeu? Pô, muito bom, cara. E assim, me deixa feliz e ao mesmo tempo assustado agora que você falou que você tem 26 anos. Caramba, só pra colocar um palavrão aqui, hein? A galera fica impressionada, mas como eu te falei no começo, eu comecei com 15 o primeiro negócio, né? Faz 10 anos que eu tô nessa, a V4 faz 8 anos, né? Então, e sacrificando a vida, né, cara? A galera da minha idade, ou da idade que eu tinha, vamos dizer assim, né, dos 18 aos 26, vamos dizer que eu tô dentro da V4, elas invertem papéis, né? Elas querem viver uma vida de rockstar enquanto são jovens para depois trabalharem muito, né? Eu abdiquei de tudo da vida de rockstar que a pessoa quer ter quando é jovem.
sei lá, de alguns tipos de diversões, entretenimento barato, e em prol de focar 100% da minha vida em construir um negócio, sabe? Pô, Esse é o muito peso de ser um CEO, né, cara? Se a mensagem aqui é o que é ser um CEO, é um puta peso e responsabilidade de, cara, tu vai ter que abdicar de toda a tua vida para priorizar o projeto. O CEO é o cara que, o bom CEO é o cara que, esse cara abdicou de tudo na vida dele em prol do projeto. Todo bom CEO para mim é esse cara. Esse cara abdicou de tudo na vida dele para botar o projeto da empresa em primeiro lugar. Esse é o peso de ser um CEO, por isso que o cara é remunerado como é, porque ele teve que abdicar de coisas que outras pessoas não vão abdicar nas suas vidas. Cara, muito bom, cara, muito bom. E falando ainda de expansão, cara, exterior, tá dentro do seu escopo, tá no teu cenário, como é que tá isso? A gente tem alguns motivos para ação que norteiam as decisões da V4, e um deles é ser internacional. 2 anos atrás eu fiz uma imersão nos Estados Unidos, fiquei 40 dias, fiz 40 reuniões, uma puta história maluca. Montei um conselho de administração naquela época que já me orientava que isso não era uma boa ideia, e eu fui lá com meus próprios olhos ver que não era uma boa ideia. Então qual foi a minha conclusão, mediante esses estudos empíricos que eu fiz, cara? O Brasil é uma das maiores economias do mundo e ele é muito amador. E eu conheço esse mercado, sou brasileiro como todos nós. Então, às vezes, expandir internacionalmente antes da hora é métrica de vaidade. O próprio Thales fala isso com a jogada da Easy Tax, que ele expandiu para 100 e poucos países muito rápido. terminou com menos de 4% do negócio, porque ele teve que levantar muito capital, derreter o equity do negócio e a lucratividade para conseguir crescer dessa maneira insana. O que não valeu a pena no ponto de vista dele, e no meu ponto de vista é a mesma coisa. Então eu vejo que eu tenho espaço para ter 100 mil clientes no Brasil, o que é o dobro do que a maior empresa do mundo conseguiu fazer. Nos Estados Unidos, elas conseguiram ter 50 mil clientes. Eu acredito que no Brasil a gente até o final da década consegue ter 100 mil, para só aí chegar num esgotamento desse mercado. Quando eu tiver 100 mil, eu vou ter market share para estar com um mercado relativamente esgotado no serviço que eu presto hoje, para aí pensar em abrir para outros países. Mas até lá eu tenho muito chão, porque eu posso crescer 100 vezes, exatamente 100 vezes o que eu tenho hoje, sabe? Boa. E aí, falando um pouco sobre investimento, você já recebeu investimento na V4? Hoje é 100% você? Como é que tá esse cap table? Cara, hoje eu tenho sócios, como eu falei, né, que entraram pelo programa de partnership, mas é 100% bootstrap. A gente nunca recebeu capital, sempre comecei com um computador na cozinha da casa da minha mãe na periferia do Rio Grande do Sul, para o que a gente é hoje, mas a gente avalia fazer um M&A agora, a gente está em vias de fato de fazer um M&A com um grande player super popular aí no Brasil, todo mundo conhece, por 2 motivos, porque zero porque a gente precisa de dinheiro, inclusive vai ser 100% cash out, né, que é 100% para os sócios a grana, zero para o caixa da empresa porque não precisa, mas a gente quer fazer a ideia é vender 35% da empresa para esse player estratégico, para tentar poupar tempo e trazer um grau de profissionalismo que a gente custaria muito para nós aprender sozinho. Então a gente está entrando num grau de complexidade que a gente vai ter que se ferrar para aprender como jogar o jogo nesse grau, ou eu me associo com um cara que já joga esse grau de complexidade há 10 anos. E aí a gente acredita que vai ser esse o caminho que a gente vai tomar por esse motivo, não pela necessidade de dinheiro, porque a gente cria um sistema muito sustentável de crescimento. Pô, muito, muito interessante. Cara, você é acelerado, né, cara? Tu pensa já em 10 anos, é muito legal ver isso, porque é esse tipo de empreendedor que o Brasil precisa, cara, de verdade. Assim, a gente fala muito aqui, já rodou uma galera aqui, o CEO da Zidog, a Renata Moraes, CEO da Copenhague, uma galera. Mas é uma constante entender a questão de velocidade, uma coisa que dá para ver que você tem, conhecimento / aprendizado, vamos botar assim, e muita vontade, né, cara? Dá pra ver que você tem sangue nos olhos, na skin in the game, na parada, assim. Você realmente respira e você define muito bem com esse lance do CEO, que vai virar highlight. Só reforçando aí. Cara, eu vejo que qual é o lance, assim? Muita empresa, 96% das empresas, né, pegando essa indicadora aí de menos de 1 milhão de faturamento, elas surgem das mãos de um empreendedor e se mantêm na mão de um empreendedor, e isso é um problema que ninguém se liga. Tipo, não é bom ser empreendedor. Empreendedor não é, na minha ótica, né? Empreendedor é uma fase. Tu tem que se tornar um empresário. O que é um empresário? Empresário é um cara detentor de um sistema independente dele.
Empreendedor é o camelô, é o cara que vive, ele consegue fazer a sua própria renda. É a mesma coisa que o profissional autônomo, todo profissional autônomo é empreendedor, mas o empresário, ele vai num próximo nível, né? Que eu vejo se tem empreendedor, o empresário e o investidor. Então eu fui empreendedor, hoje eu sou um empresário que sou executivo ainda, mas, o sistema funciona 100% sem mim. E eu tô caminhando para me tornar um investidor a hora que eu liquidar 100% da minha participação na V4 e eu só alocar capital em outros negócios, em outros empreendedores que querem se tornar empresários. Então, se o cara não se liga nisso, ele se dá um emprego, saca? Ele faz a empresa para ter um emprego, não para ela existir independente dele. E aí, se ele não pensa assim, ele não pensa em como que eu vou criar um sistema, como que eu vou criar processo, como que esse negócio vai funcionar sem mim. Porque ele está pensando como um empregado. Ele pensa que eu preciso ter um emprego, eu preciso ter uma fonte de renda. Ele não pensa em construir um asset, construir um ativo. Tu acompanha a V4, tipo, no canal do YouTube da V4 se chama V4 Company. O perfil da V4 tem 5 vezes mais seguidores que o meu. Por que não é o perfil do Denner maior que o da V4? Por que eu não coloco mídia no meu perfil? Por que o perfil do YouTube não se chama Denner Lippert? Porque eu não quero construir uma empresa que é eu. Eu quero que todo mundo conheça a V4 e não faça ideia de quem eu sou, para que ela tenha valor e funcione independente de mim. E aí essa vontade é o que faz eu tomar essas decisões que eu tô falando para ti. E o que eu vejo que é diferente do cara que é só um empreendedor que tá se dando um emprego, entendeu? Pô, muito interessante. Muito interessante, mas assim, pegando do ponto de vista de marketing, entendendo a marca pessoal, você não acha interessante também Denner ter relevância nesse sentido? Porque você já tá tendo, né? Sim. Aí que tá, eu achava péssimo, por causa desses aspectos que eu te falei. Mas é muito efetivo investir em marcas pessoais porque as pessoas se conectam falando de redes sociais em linhas gerais. Então, o que eu fiz? Antes de investir no meu perfil, o que eu fiz? Eu contratei embaixadores, que são pessoas que já têm relevância, que já têm centenas de milhares de seguidores e tudo mais, e esses caras falam de mim. Então eu tô esgotando esses caras, tipo, os melhores do Brasil até final do ano que vem, todos serão meus embaixadores, a não ser que eles não queiram, porque eu tô disposto a pagar o preço que for, para eles serem. E aí, o que a gente começou a fazer? A gente começou lá atrás no nosso canal do YouTube a colocar vários sócios. Então eu apareço no YouTube, mas outros 5 sócios aparecem. Aí a gente está começando a investir mais no Instagram. Então eu tô começando a colocar uma mídia no meu perfil, produzir mais conteúdo lá, mas o meu head de growth sócio, o Guilherme, também faz isso, o meu head de vendas sócio também faz isso, para que vários perfis estejam associados a V4, não apenas o Denner. Semelhante que a XP fez, vários sócios da XP se tornaram pessoas públicas de certa forma, mas não é só o Benchimol. Então, tipo, cara, outros sócios têm muito mais alcance que o Benchimol tem, mesmo ele sendo o principal acionista, sabe? Sim, não, total sentido. Porque a empresa não ficar frágil, o lance de marca pessoal e influenciador, ele tem que ser só um canal da empresa, ele não pode ser a empresa, esse sempre foi meu medo, sabe? Não, e total coerente, a gente fala muito isso aqui e a gente debate muito isso aqui no papo, porque a marca pessoal, como você disse, cria afinidade, mas se a empresa depender única e exclusivamente de uma pessoa, cara, se você morre a empresa, né? Basicamente isso. E aí Exato. Tudo aquilo que você trabalhou, um monte de família que depende de você, vai pro ralo junto contigo, entendeu? Exato. E aí, isso é o que me preocupa muito. E aí, ao invés da empresa ser algo que te gera benefícios, pode se tornar um fardo, né? Exato, porque vira obrigação, né? Vira obrigação, você carrega nas costas, né? Então, é muito, muito nesse sentido. Cara, Denner, queria te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui. É o seguinte, cara, entendendo esse cara empreendedor no sentido como você mesmo botou, o cara que está começando, que ele precisa entender e ele quer escalar negócio, vamos botar até um cenário mais próximo, um cara que trabalha com serviços, que de repente é um cara que está querendo escalar o negócio e não sabe por onde começar ou está buscando um ponto de inflexão na vida. Que dica você daria para esse cara? Cara, eu vou dar uma que foi um ponto de flexão na minha vida, que eu sempre falo. Quando eu estava estudando marketing na faculdade, logo próximo do final, eu pensei em fazer um MBA. Aí eu estava num coquetel de MBA da SPM, onde os caras apresentam os MBAs e vem um consultor na mesa, senta, ouve o que tu quer da vida e te dá uma dica. E aí, na minha cabeça, olhando lá, eu queria ser o melhor marqueteiro do mundo, porque eu tinha uma empresa de marketing.
Aí o cara veio na minha mesa e eu falei, eu tenho uma empresa de marketing, eu quero ser o melhor marqueteiro do mundo por esse aspecto. E ele falou, cara, eu dou consultoria há 20 anos e todas as empresas no Brasil quebram pelo mesmo motivo, que é gestão. Se tu quer ser um empresário, tu não precisa saber de marketing, tu não precisa saber fazer cerveja para ser dono da Ambev, tu precisa saber de gestão. Então, faz o MBA de gestão, estuda gestão. Eu acabei não fazendo, mas eu parti dali, cara, eu parei de estudar marketing para estudar gestão e passei a contratar e formar bons marqueteiros, da mesma maneira que o Jorge Paul Lemann faz no nível dele, de comprar uma marca de cerveja e não faz ideia como é que faz uma cerveja, porque tu não precisa para ser o administrador e ser o gestor. Então, cara, estuda para ser um gestor, não ser um executivo. O executivo ali tu contrata, o core da empresa, a execução, tu contrata as pessoas que fazem, mas ser o gestor, ser o cara que tem a visão, talvez só você possa ter, porque envolve muito aspecto subjetivo e talento mesmo. Pô, golaço mesmo. E aí, uma curiosidade hoje, você disse que você está num processo ainda de executivo. Hoje, suas principais funções como CEO se definem gestão de KPIs ou KRs, muito mais nesse sentido, ou você adota uma função, por exemplo, de sales, alguma coisa de relacionamento? Cara, eu sou bem... hoje eu sou bem CEO mesmo, como deveria ser, sabe? Porque eu imagino que o cara é um CEO mesmo quando ele tem pelo menos um COO e uma CFO com ele, que tomam boa parte. Então, tipo, eu tenho um COO, que é um head de operações. Então, toda a operação tá na mão dele, toda a parte financeira na mão da minha CFO. Então, aí cabe a mim o que de fato cabe para o CEO em se fazer, que é, primeiro, um papel institucional, que é esse que eu estou fazendo aqui contigo, que é ser a cara da empresa, né? Em linhas gerais, na maioria das vezes, esse é um dos papéis que o CEO faz, a não ser que se tenha um VP institucional, que raramente isso existe. E faço reuniões de acompanhamento com esses meus diretores, né? Eu tenho 9 diretorias, vamos dizer assim, áreas, que tem, a gente não chama de diretor aqui na V4, a gente tem uma outra forma de lidar com isso, mas em linhas gerais, para todo mundo entender, são 9 diretores, que 2 são meu CEO e a minha CFO, por exemplo. Então, o meu trabalho é acompanhar com eles, fazer um advisory, né, tá ajudando eles a tomar as melhores decisões com o time, com os respectivos times, e fazer essa parte institucional. Pô, 10, cara, 10. Uma das melhores conversas que eu tive aqui, viu, Denner? Dizer, cara, foi muito boa. Você é muito direcionado, muito focado em resultado. E é uma toada muito que a galera vem pedindo aqui no Papo de CEO para entender quais são os quebra-cabeças que você precisa montar para realmente o negócio dar resultado. E muito CEO grande, viu, tem escutado a gente para pegar justamente esses insights de pessoas que estão escalando muito rápido para eles poderem reformatar o negócio deles. Porque agora, recentemente, eu não posso citar nomes, mas a gente estava conversando com um cara de uma grandíssima indústria farmacêutica. Estava numa ligação com ele agora, porque eu vim dessa área e ele estava buscando a gente, inclusive eu direcionei o Papo do CEO, então ele vai te escutar em algum momento, de justamente essas ideias que você precisa ter para escalar negócios triviais e voltar a pensar como muitas vezes esses caras já pensaram um dia. Então acho que é muito nesse sentido que você vem aí para agregar para a gente, cara. Te agradeço demais, de verdade. Obrigado, cara. Fico feliz, parte do meu trabalho é exatamente contribuir aí, porque quanto mais as empresas se desenvolverem, mais clientes eu terei. Boa. Cara, mais uma vez, brigadão, Denner. A gente se vê muito em breve lá no curso, estaremos juntos. Legal. E, boa. De verdade, obrigado de coração, foi uma aula, cara. O privilégio é meu, cara. Vai ser um prazer te encontrar e encontrar todo mundo aí, eventualmente, nesses eventos, conforme eles forem voltando, né? Ei, você chegou até o final de mais um Papo de CEO e nem percebeu. Queria te agradecer demais, espero que você tenha gostado, assim como eu gostei. E eu queria te fazer um pedido agora. Queria que você curtisse, compartilhasse e seguisse esse conteúdo, porque significa muito pra gente. É o simbolismo de que tudo que a gente está fazendo está valendo a pena para você. E fica ligado, porque vai vir mais conteúdo relevante para a gente falar muito sobre empreendedorismo, negócios e o mercado brasileiro como um todo. Até a próxima!